Olá, boa noite. Boa noite. Mensagem do Papa pelo Dia Mundial das Missões ressalta os alicerces da vida e a missão dos discípulos. Francisco expressa proximidade aos cristãos ortodoxos que hoje celebram o Natal. De Belém, orações pela paz e pelo fim da pandemia. A chance de alunos universitários acertarem suas pendências. Renegociação do FIES pode beneficiar mais de 1 milhão de estudantes inadimplentes. Especialista comenta sobre síndrome de burnout, que passa a ser doença do trabalho a partir deste ano. No Nordeste, cresce o número de pessoas afetadas pela gripe H3N2. Queda de doadores preocupa bancos de sangue neste início de ano, mas isso pode mudar com a sua ajuda. Saiba por que a alta do café é a maior registrada nos últimos 25 anos. E o sacramento, que é a porta de entrada para o exercício da fé e a prática da espiritualidade cristã. Iniciamos o Canção Nova Notícias com foco na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, divulgada ontem pelo Vaticano. A data será celebrada no penúltimo domingo de outubro. Até lá, a Igreja propõe um caminho para ser vivido. A mensagem do Santo Padre faz reflexões sobre os alicerces da vida e a missão dos discípulos. Com o título Sereis Minhas Testemunhas, a mensagem para o Dia Mundial das Missões já está disponível em diversas línguas, inclusive o português. No texto, o Santo Padre apresenta um caminho para ser vivido ao longo deste ano, para tornar cada vez mais concreta a identidade missionária da Igreja. O pontífice retoma o chamado de Jesus aos discípulos, de serem suas testemunhas, e explica que não basta dar testemunho de Cristo, ou seja, falar dele, mas sim viver como ele de forma autêntica. O Papa também fala da universalidade da missão, explicando que o Evangelho precisa ser vivido até os confins da terra, mas exorta que o missionário não é chamado a fazer proselitismo, mas viver o Evangelho e assim anunciar com a vida a boa notícia. O último ponto abordado na sua mensagem é a promessa de Jesus aos seus discípulos: recebereis a força do Espírito Santo e serei minhas testemunhas. O pontífice disse que para uma tão grande missão, o próprio Cristo nos dá o auxílio necessário. Francisco conclui a carta retomando algo que conserva em seu coração de pastor. Continua a sonhar com uma igreja toda missionária e uma nova estação para a missionariedade das comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo de Deus em caminho. Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse. Tenga sabor a evangelho. O setor do Vaticano responsável pela evangelização dos povos divulgou os dados mais recentes sobre o número de missionários católicos no mundo. São quase 650 mil espalhados em todos os continentes. Já o número de missionários leigos é de 410 mil. E se incluirmos uma outra parcela missionária da Igreja, os catequistas, esse número passa de 3 milhões de pessoas envolvidas diretamente no anúncio do Evangelho. No Ângelus da Solenidade da Epifania, o Papa ainda recordou um outro grupo que, de forma muito concreta, colabora na vida missionária da Igreja, o das crianças. E saudou a Infância Missionária, formada por crianças que em vários países do mundo se comprometem a rezar e a oferecer suas economias para que o Evangelho seja proclamado àqueles que não o conhecem. Francisco agradeceu e disse que a missão começa com o testemunho cristão na vida cotidiana. Com a testimonianza cristiana nella vita di tutti i giorni. Olha, agora a gente vem para o Brasil, muda de assunto para falar sobre saúde, Yara. Olha, a gripe H3N2 vem afetando parte da população. Alguns estados do Nordeste registraram mortes pela influenza. Especialistas afirmam que normalmente os casos de gripe começam no mês de abril, mas desta vez se alastrou rapidamente pelo país em pleno mês de dezembro. Segundo o alerta epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, 49 municípios sergipanos registram a circulação de H3N2, uma variante da influenza A. No estado, foram confirmados 26 óbitos por esse vírus. Em Pernambuco, subiu para 30 o número de mortes. Na Bahia, 35 óbitos registrados até 4 de janeiro. E 60% são residentes em Salvador.
Diante do aumento do número de casos e também de óbitos, a recomendação é que as pessoas continuem com os cuidados preventivos, até porque essa gripe se espalha rapidamente. Uso de máscara, higienização das mãos e superfícies e manter o distanciamento social são atitudes que evitam o contágio. Em Sergipe, 80,6% das mortes ocorreram entre pessoas de 60 anos ou mais. Além disso, todos os óbitos estavam associados a pelo menos um fator de risco, como doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus, hipertensão arterial, tuberculose pulmonar, bronquite asmática e pneumopatias crônicas, disse o médico diretor de Vigilância em Saúde. E algumas pessoas, algumas categorias, principalmente idosos, pessoas que têm asma, que têm doenças crônicas, gestantes, podem evoluir com uma gravidade maior e numa rapidez maior para o óbito. Embora o vírus influenza seja de alta transmissibilidade, a maior parte dos casos apresenta evolução benigna, com a utilização de medicamentos sintomáticos. Dessa forma, a Secretaria de Saúde de Aracaju orienta a população que apresenta a síndrome gripal leve a procurar atendimento nas unidades básicas. Na capital de Sergipe, a população tem lotado as 45 unidades básicas de saúde e os 2 hospitais municipais. Caso seja necessário, que procure a unidade de urgência, assim que possível, para a gente avaliar e intervir com o menor tempo possível. Agora a gente traz a previsão do tempo para todo o Brasil. Eu começo falando desse tempo em São Paulo. Nem parece que estamos no verão. E no fim de semana continua tudo igual. Resultado desse corredor de umidade que atua entre o sudeste e norte do país. Os lugares mais afetados serão o centro-sul da Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O sol começa a aparecer no nordeste. No sul, mais predominante no Rio Grande do Sul, mas se expandindo para boa parte de Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. A umidade do ar está elevada, principalmente nos estados em que as chuvas estão mais concentradas. Pode atingir 67% em Minas Gerais, 61% em Tocantins e no Amazonas, aliviando então as temperaturas. Por isso, em Manaus terá mínima de 25 graus. As temperaturas nas demais regiões devem ficar assim. Em São Luís, Fortaleza e Recife, máxima de 32 graus. Brasília terá variação entre 19 e 24 graus. Aqui no Sudeste, Vitória e Rio de Janeiro marcam máxima de 26 graus. Belo Horizonte, mínima de 18 e São Paulo, mínima de 17 graus. No Sul, a presença do sol deixa o dia mais quente, calor de 30 graus por lá. Agora vamos a São Paulo, onde está nossa colega Danusa Rego, que traz informação sobre um gesto importante, a doação de sangue. É que nesta época, por ser período de férias, os estoques ficam mais baixos. Boa noite, Danusa. Boa noite, Ciara. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estou de volta ao Canção Nova Notícias, edição da noite, para falar sobre um assunto importante. Todo começo de ano, os bancos de sangue enfrentam uma situação séria, a queda de doadores. As festas de final de ano, a pandemia e o surto da gripe contribuíram para a baixa dos estoques. Nossa equipe mostra como é fácil e simples doar e salvar vidas. Há 20 anos, pelo menos uma vez a cada 3 meses, a professora Ionara segue a mesma rotina de visitar o Banco de Sangue de São Paulo e fazer sua doação. Além de doar as gotas de sangue para quem precisa, ela também doa plaquetas para pacientes oncológicos. Hoje eu já tinha agendado porque eu sabia que muita gente está precisando nesse momento. Atitudes como essa são positivas, principalmente neste momento. Por conta das férias, muitos bancos de sangue sofrem com a queda nas doações.
No Distrito Federal, os tipos sanguíneos O positivo, O negativo e AB negativo estão com estoque crítico. Em Minas Gerais, os que mais faltam são O positivo e B negativo. No Banco de Sangue em São Paulo, o estoque foi reduzido em 60% e todos os tipos sanguíneos são necessários. Atualmente a gente está com estoque bem crítico, né? A gente está precisando de todas as tipagens sanguíneas, só que em específico o O-neg, né? Como é começo do ano, voltam as cirurgias, a gente utiliza bastante em cirurgia de emergência e também em recém-nascido. Muita gente tem receio de doar por conta da Covid-19, mas aqui no Banco de Sangue de São Paulo, todos os protocolos sanitários são seguidos, desde o uso de álcool e gel até o distanciamento necessário entre as pessoas. E quem se vacinou recentemente contra o coronavírus pode doar, é só esperar o intervalo indicado. Nós temos um intervalo, se for AstraZeneca ou Pfizer, 7 dias, e a Coronavac, 48 horas. Se teve Covid, ou então sintomas, ou esteve com alguém que estava assintomático ou sintomático, tem que aguardar os 30 dias para fazer a doação. Para Ionara, doar é um ato de amor e de compaixão com o próximo. Um tempo que, com certeza, ela sabe que é precioso, já que uma bolsinha de sangue pode salvar até 4 vidas. Quanta gente está precisando nesse momento? A gente não tem ideia. Então, seria importante que a gente reservasse um tempinho nosso para o outro. Olha, a seguir, MP garante a estudantes com FIES renegociação do saldo devedor com descontos de até 92%. E o aumento no preço do café tem deixado os brasileiros preocupados. Olha, quem não abre mão de um cafezinho ao longo do dia, já percebeu que o produto está mais caro no supermercado. Pois é, eu estou entre esse pessoal aí que não abre mão do cafezinho durante o dia. Olha, o motivo a gente vai descobrir agora desse aumento na reportagem de Muniz Amorim e Vitor Ferreira. Ele é presença certa no dia de quase todo brasileiro e é a segunda bebida mais consumida no país, só perdendo para a água. Tem que tomar café, acalma um pouco o dia da gente. Café para mim, eu começo o dia tomando café e tomo café ao longo do dia. Todo dia eu tenho que tomar café e tudo, eu acho que eu tomo mais café do que como mais. Só que esse nosso queridinho de todos os dias está com um sabor cada vez mais amargo para os consumidores. O motivo? Os preços. Só no ano passado, o café teve uma alta de mais de 120%. A alta é a maior registrada nos últimos 25 anos pelo setor e tem relação direta com questões climáticas que influenciaram na produção dos grãos. Tivemos uma seca muito grande, um problema hídrico muito grande no primeiro semestre, que, aliás, já vinha sendo afetada em 2020, no segundo semestre de 2020, e lá em julho de 2021 também sofremos as geadas. Tiago é dono dessa loja especializada em café. Por aqui, o produto tem chegado a 80% mais caro nos últimos tempos. Reajuste que não tem sido repassado totalmente aos clientes. A gente tem repassado o mínimo que a gente consegue, até porque se o produto ficar muito caro, a gente pode acabar perdendo o cliente. E um café chegar muito caro na mesa do cliente, às vezes para a gente também não é interessante. Para 2022, a tendência é que até março os preços se mantenham em alta no mercado. A partir daí, altas ou quedas vão depender da safra desse ano. Existe ainda um viés de aumento, pelo menos até março, quando vai entender um pouco sobre a produção que vai ser colhida em 2022. Isso pode piorar um pouco ou pode estancar um pouquinho essas ansiedades e os preços se mantiverem agora nas prateleiras sem maiores aumentos. Olha, agora a gente vai para Brasília com Rodrigo Salles, que entre os assuntos de hoje fala sobre a oportunidade que os estudantes que assinaram um contrato com o FIES terão para renegociar os valores em atraso. Mas a primeira informação é sobre poupança. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. Boa noite a você que nos acompanha pelo Canção Nova Notícias. Vamos para as principais notícias do dia.
Em 2020, houve um aumento no número de depósitos realizados nas poupanças. Entre os principais motivos estão o pagamento de auxílios emergenciais e mudança de hábitos em meio à pandemia. Em 2021, com a redução dos benefícios e a inflação nas alturas, o cenário mudou. Segundo o Banco Central, o saldo na poupança no ano passado ficou negativo, em quase 36 bilhões de reais. Ou seja, os brasileiros mais sacaram do que depositaram. Para este ano, o Banco Central estuda mudar a regra de correção, porém ressaltou que qualquer alteração precisa ser feita de forma cautelosa. Falando em dinheiro, você, estudante que não acertou as contas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terá a oportunidade para quitar sua dívida. Uma medida provisória já publicada garante a renegociação do saldo com descontos que podem chegar até 92%. De acordo com dados do Ministério da Educação, dos mais de 2.500.000 contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, quase metade está com atraso superior a 12 meses. Os motivos para a inadimplência são muitos: desistência do curso, queda na renda e as dificuldades enfrentadas em meio à pandemia. Fui mandado embora e estava recebendo seguro-desemprego, minha renda diminuiu bastante e eu tive que estabelecer outras prioridades, né? Qualquer tipo de desconto que a gente venha a ter com os juros que acarretaram com os atrasos vai ser benéfico para a gente. Para tentar amenizar o problema, o governo federal editou uma medida provisória que vai permitir a renegociação das dívidas e o parcelamento do saldo devedor em até 150 meses. A MP também permite o perdão total de encargos e descontos a partir de 12% para a quitação integral do financiamento. Beneficiários do auxílio emergencial e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, terão descontos de até 92%. Durante a live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das renegociações das dívidas. Nós resolvemos, acertado aí com a economia, acertado aí com o Ministério da Educação, abater completamente juros, né? E quando vai para o principal, abater 92% de desconto. Isso vai atingir em torno de 550 mil estudantes que estão no cadastro único ou auxílio emergencial. Então, eles terão que pagar 8%, tirando juros, 8% do principal apenas. A solicitação de renegociação deverá ser feita pelos canais de atendimento do Banco Administrador do Financiamento, Caixa e Banco do Brasil. A medida provisória também será debatida no Congresso Nacional, na volta do recesso parlamentar no mês de fevereiro. As sacolas plásticas fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. Porém, aos poucos, elas devem se tornar cada vez mais raras. Algumas cidades já aboliram sua utilização e o Distrito Federal será uma delas. A partir de julho, o setor de comércio deverá limitar a distribuição das sacolas plásticas. Elas demoram cerca de 400 anos para se decompor no meio ambiente e sua utilização divide opiniões. Estamos falando das sacolas plásticas. Hoje, algumas regiões do Brasil já restringem o uso em comércios. O Distrito Federal também vai aderir. A decisão faz parte do projeto de lei 6.322, proposto pelo deputado distrital Leandro Graz. A mudança está prevista para acontecer em julho deste ano. Até lá, comerciantes devem promover iniciativas de adaptação, como é o caso do Gilvanildo, que desde o início de 2021 tem realizado campanha de incentivo à utilização das sacolas reutilizáveis. Campanhas que possam incentivar os clientes ao não uso das sacolas plásticas, né? Hoje nós já implementamos aí sacolas retornáveis com preço mais acessível para o cliente. Nós temos aí as caixas de papelão, são todas reutilizáveis aqui para que o cliente possa levar suas compras bem acondicionada e de uma maneira que ele possa estar sendo bem atendido e que a nossa ação reflita de uma maneira positiva lá na frente. A produção de lixo no Brasil tem crescido de forma significativa a cada ano. Em 2010, foram acumulados 66 milhões de toneladas. Em 2019, a quantidade chegou a mais de 79 milhões. Desse total,
total, somente 3% passa efetivamente pela reciclagem. Quando o assunto é plástico, o consumo tem preocupado cada vez mais especialistas ambientais. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, com mais de 11 milhões de toneladas por ano. Esse impacto ele é grandioso para a nossa espécie. A gente está colocando a nossa espécie em risco. No momento que essas mudanças se tornam leis, as pessoas vão passar a se questionar o porquê daquilo estar acontecendo, o porquê da implementação daquela lei. A gente fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda. A seguir, especialista comenta a síndrome de burnout, que passa a ser doença do trabalho em 2022. E você vai ver também que pesquisadores do Ceará criaram um capacete para ajudar os pacientes com Covid a respirar. Pois bem, vamos voltar a São Paulo com Danusa Rego, que tem informação muito interessante para nós. Danusa. Pois é, e agora um outro assunto bem interessante. Um capacete criado por pesquisadores do Ceará em razão da pandemia da Covid-19 ajuda muitos pacientes a não precisarem da intubação. A pandemia da Covid-19 trouxe ao campo da medicina várias descobertas. Muitos são os cientistas, médicos, pesquisadores e engenheiros que buscam soluções para fazer a doença ser tratada da melhor forma. Um dos destaques foi uma criação brasileira, mais especificamente cearense, o capacete de elmo. O professor, doutor médico pneumologista Marcelo Alcântara, superintendente da Escola de Saúde Pública, apresentou para mim a ideia do elmo, né, do capacete, como uma oportunidade de diminuir o agravo da doença e a dependência, né, de um leito de UTI e, consequentemente, da ventilação mecânica, né? Assim como outras doenças que agem no pulmão, a Covid-19 compromete muitas vezes a respiração e provoca a síndrome aguda respiratória. Recebendo um mix de oxigênio e ar medicinal, o capacete de elmo pode evitar que os quadros leves e moderados de falta de ar evoluam para a necessidade de intubação ou ida à UTI. E a evolução do capacete de elmo foi tanta que ele já está presente em outros estados e também em outros países, como Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Em 2021, o Davi, que é um dos criadores do capacete de elmo, ganhou o prêmio João Pedroso, da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E aí surgiu a surpresa da premiação, que foi algo extremamente gratificante. Faço questão de dizer o seguinte, que o elmo ele é um produto interdisciplinar, né? Médico, fisioterapeutas, eu como engenheiro clínico, teve o suporte muito grande do Senai aqui em Fortaleza, a FIEC. O engenheiro Everson contraiu a Covid-19 em março do ano passado. Em poucos dias foi internado, ficou com oxigênio, usou o capacete de elmo e foi para a intubação. Mas se recuperou e teve alta depois de 40 dias no hospital. Para ele, o uso do capacete foi muito importante em seu tratamento. Só tenho a agradecer porque eu tenho certeza que na minha vida fez a diferença. E daqui de São Paulo, uma última informação cheia de esperança. 2 times de futebol, Bahia e o São Paulo, estão unidos em uma campanha de arrecadação de donativos às famílias afetadas pelas enchentes na Bahia. 25 toneladas já foram arrecadadas e aqui na capital paulista, quem quiser ajudar, basta entregar as doações no estádio do Morumbi até segunda-feira. Eu desejo para todos vocês um bom e santo final de semana. A gente tem encontro marcado segunda-feira às 9h30 da manhã no Canção Nova Notícias, primeira edição. Até lá! Vamos falar agora, Reinaldo, sobre esgotamento mental? Sim, claro. Profissionais em situações de muita responsabilidade ou de competitividade em excesso podem ser afetados pela síndrome de burnout. Pois é, a novidade é que agora esta síndrome é considerada uma doença ocupacional. Assunto do comentário do psicólogo Ellison Santos. A Organização Mundial da Saúde acaba de classificar a síndrome de burnout
como uma doença ocupacional. Vamos lá. O que quer dizer isso? Primeiro, burnout significa esgotamento profissional. Alguns dos sintomas estão relacionados ali ao cinismo, a uma visão, um sentimento muito negativo em relação à profissão. E também uma baixa produtividade dentro do trabalho. O que muda com essa classificação da OMS? O principal é que as empresas se responsabilizam com a saúde mental dos seus profissionais. Nós vivemos uma época de uma evolução muito grande, um desenvolvimento muito grande no sentido da psicologia, no departamento de gestão de pessoas, de recursos humanos. Quantos estudos novos e recentes têm demonstrado que quanto mais felizes as pessoas estão, mais produtivas elas se tornam. As empresas só têm a ganhar, a sociedade só tem a ganhar. É importante que nós tenhamos consciência de que o nosso trabalho pessoal precisa ter sentido e também precisa ser importante não só para o outro, para a empresa, mas para nós, para a nossa família, para a nossa sociedade em que nós estamos vivendo. E é muito importante também que as empresas abracem essa causa de que nós podemos, as empresas podem, cuidar melhor do ambiente de trabalho e cuidar melhor da saúde mental dos seus colaboradores. Hoje, grandes empresas já fazem isso, já descobriram isso e estão colhendo muitos frutos. É importante que a Organização Mundial tenha dado esse passo, porque isso vai fazer com que essa cultura se espalhe e fique muito mais efetiva, melhorando para todos nós. É isso aí. Após o intervalo, cristãos ortodoxos celebram o Natal e rezam pela paz e pelo fim da pandemia. Você vai ver também reportagem especial sobre o batismo. Os cristãos ortodoxos estão celebrando hoje o Natal. O Papa Francisco enviou uma mensagem desejando votos de um Natal de paz. Vamos então, Yara, para a Terra Santa, saber mais sobre as celebrações de Natal das igrejas orientais. De Belém, orações pela paz e pelo fim da pandemia. O Natal compreende em si os valores do amor, paz, solidariedade e unidade entre as pessoas. Com esses sentimentos, muitas famílias e fiéis vieram a Belém da Galileia para celebrar o Natal com os fiéis locais e recompensá-los, pelo menos um pouco, após 2 anos de ausência de peregrinos. Belém precisa renascer no Natal. O Natal é tempo de bondade, bênção e paz. Cada um de nós desejou estar aqui pessoalmente. Organizamos uma excursão para vir aqui celebrar o Natal e confraternizar com o povo de Belém. Viemos de toda a Galileia, dos vilarejos, estamos emocionados. No dia 6 de janeiro, iniciaram-se as celebrações do Natal para as igrejas que seguem o calendário juliano. Este é o dia da entrada solene dos patriarcas. O monge Simeão, representante do vigário patriarcal dos sírio-ortodoxos em Jerusalém e na Jordânia. Amba Antônios, metropolita de Jerusalém dos Coptas, e Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo da Cidade Santa e de toda a Palestina. Pedimos ao Senhor que nos dê saúde, força e paciência para permanecermos em nosso país, na cidade de Belém, a terra da paz. Nesse lugar, os anjos anunciaram aos pastores com as palavras: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Desejamos paz a todo mundo e que essa pandemia termine definitivamente. Rezamos e dizemos: ó Senhor, fazei cessar essa pandemia e dai a todos os povos paz e alegria. Senhor, conceda-nos dias abençoados, que os países se abram uns aos outros e os turistas voltem de todas as partes do mundo, como acontecia há 2 anos, antes da pandemia do coronavírus. Pedimos por isso com toda a nossa esperança, amor e fé. O nascimento de Cristo em Belém é o maior presente que Deus deu à humanidade, uma fonte de alegria e esperança, mesmo em tempos difíceis.
Se Deus quiser, o novo ano será um ano de bondade e amor. Um ano para esquecer as dores, os problemas e a pandemia. Todos esperamos que o Rei da Paz traga paz e bondade aos nossos corações e que o bem prevaleça sobre o mal. Nesta festa do Natal Ortodoxo de Belém, orações são elevadas pedindo saúde, prosperidade e paz. Bom a gente ver esta celebração também das igrejas orientais, né? Estamos unidos. Olha, os trabalhos de evangelização na Terra Santa, em Roma, em Portugal e tantos outros lugares só são possíveis porque milhares de brasileiros cantam conosco uma canção nova, capaz de manter esta obra que ajuda a transformar a vida de tanta gente. Vejam só, nós estamos com 20% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Conheça a canção nova e ajude a multiplicar o bem. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. Desde já, o nosso muito obrigado por sua generosa contribuição. Quando somos generosos com as pessoas, elevamos nosso pensamento e nos transformamos. E como cristãos, quando vivenciamos a fé a partir do batismo, assumimos a ação generosa de Deus para viver nossa plena identidade cristã. Nesta reportagem você vai ver que, quando bem vivido, esse sacramento nos ajuda em casa, no trabalho e na comunidade em que servimos. A igreja celebra neste domingo a festa do batismo do Senhor. Com isso, tem início na liturgia o tempo comum, marcado pelos evangelhos que narram a missão de Jesus junto às pessoas no anúncio do reino. Ao sermos batizados, recebemos o Espírito Santo e, a partir deste sacramento, considerado porta de entrada, praticamos a fé com nossa vida em todos os lugares. Então, não é simplesmente um rito ou algo que é passado de geração em geração, mas é uma missão em que é assumida por essa pessoa, seja ela criança, seja ela jovem ou adulto, para que possa ser testemunha de Cristo no mundo. Quando recebemos o sacramento do batismo, nos tornamos de fato filhos amados de Deus. Tudo começa na pia batismal. E é aqui que assumimos o compromisso de fazer a diferença no mundo, sendo sinal daquele que nos amou em primeiro lugar. Esse compromisso foi assumido por Renato. Quando conheceu Eliandra, viu que ela tinha 2 filhos não batizados. Então, no dia do batizado que seria somente do Diogo, fruto desta união, os 3 receberam o sacramento da iniciação cristã na mesma hora. Então, quando ela me disse que os 2 não eram batizados, aquilo ficou na minha cabeça. Eu preciso batizar essas crianças. Embora eu criei, ela veio morar comigo, as crianças eram bem pequenininhas e foram criadas como meus filhos. Então, precisa batizar essas crianças. Porque quando a oportunidade estava faltando. Quando o Diogo nasceu e eu fui batizar o Diogo, eu não tive a menor dúvida que eu vou batizar todo mundo. E como a caminhada não para, Renato logo sentiu o desejo de servir mais a Deus pela música. Atualmente, participa em algumas comunidades paroquiais de Lorena, no interior paulista, colocando voz e violão a serviço de Deus. E junto do pequeno, segue fazendo a vontade do Pai. Não consigo imaginar a minha vida se não fosse a música católica, sabe? Seria porque é uma coisa que veio para mim muito, muito novinho. Estava predestinado para que eu fosse músico católico. E graças ao batismo eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, onde eu sou meu próprio patrão, que eu sou eletricista, e a minha vocação, né? Que é cantar e tocar na igreja. É a missão como cristão e eu vou exercer ela enquanto eu tiver saúde. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vamos celebrar bem, então, o batismo do Senhor. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui, mas a gente faz um convite. Pelo nosso Instagram você também fica bem informado. Segue lá, curta e compartilhe. @CN Notícias. Assista daqui a pouco, às 8 horas, ao vivo, a transmissão da Santa Missa que abre o acampamento para famílias. Celebração que acontece no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana. Boa noite e paz para você.